E a gente vai falar agora ao vivo, por videochamada, com Valdênia Assis Costa, que é viúva do empresário João Rodrigues Neto Dias. É com ela que a gente conversa a partir de agora aqui no Notícia da Manhã. Bom dia, dona Valdênia. Primeiro, nós gostaríamos aqui de prestar nossa solidariedade, nossos sentimentos à senhora por esse momento tão difícil que a família vem passando. Primeiro, eu gostaria de saber da senhora... A gente ouviu já alguns relatos de que o seu marido ele vinha sendo ameaçado. Isso de fato aconteceu e como eram essas ameaças? Bom dia, Neyara. Essas ameaças elas chegavam para a gente de forma de falatórios, né? Outras pessoas ouviam e chegavam e falavam para a gente ter cuidado, que eles estavam falando, que iam fazer, que não aceitavam a forma como o pai dele tinha sido morto. Eu cheguei a receber mensagens no meu WhatsApp, no meu Instagram, falando sobre a gente ter sentimentos, sobre o respeito à morte do pai deles. E foram vários episódios onde a gente recebia essas notícias, não diretamente por eles, mas que sempre alguém que ia até eles diziam, vamos fazer, a gente vai fazer a justiça. E diante disso, desde o acidente, a gente não teve mais paz. Foram 3 meses de muita angústia, 3 meses de perseguição, na verdade, porque a gente não podia mais sair de casa. Eu tenho todo um trabalho no município, então todos esses trabalhos que eu fazia, eu recebia já de imediato uma expressão de algum familiar falando sobre a questão de não ter o sentimento, de não respeitar a família. E sempre a gente deixando bem claro, até porque quem chegou no acidente no dia que aconteceu, ficou claramente que não tinha sido culpado meu esposo. E a gente tentou fazer isso, falar sempre para que essa família conseguisse compreender, mas as ameaças eram constantes, as perseguições também, os lugares a gente já não saía bastante, porque a gente se sentia ameaçado pelo fato de chegar a informação de que eles estariam sempre em busca do meu esposo. E isso, mas com tudo que eu recebi 2 informações bem reais mesmo, de que eles iriam fazer, e eu chegava em casa e dizia, João, eles estão dizendo que vão fazer, e meu esposo sempre tentando acalmar a família, dizendo que não tinha culpa, que eles não iam fazer, mas eles fizeram, eles avisaram e eles fizeram. Suas filhas, qual a idade das suas filhas? Como é que estão as suas filhas diante de tudo isso que aconteceu, né? Filhas, a Ana Heloísa tem 7 anos e Maria Luísa tem 11 anos. É inexplicável o que aconteceu e da forma como foi, porque até eu pensava que minhas filhas eram escudo para meu esposo. Assim, quando ele saía com elas, eu sentia um alívio, porque eu nunca pensei na maldade do ser humano, de pagar uma pessoa para fazer e fazer na frente das filhas, ainda que são umas meninas que tiveram o pai muito presente, muito, muito, muito presente. Ele não morreu e ficou bom, ele era bom, ele era um pai de família, ele era uma pessoa que muito presente na vida. E elas têm sentido. Desde o primeiro dia, elas falam um pouco, a mais nova ainda assim tem uma reação melhor pela pouca maturidade dela, mas é sempre dizendo, meu papai está melhor, porque elas viram o sofrimento do pai dela desde o início, elas viram desde o acidente, tudo que aconteceu na nossa vida, desde o acidente, desde o momento do acidente, onde ele foi ameaçado lá no local do crime, lá no local onde aconteceu todo a colisão do carro na vaca, essas meninas sentiram bastante, pois não tinham mais vida. O pai não podia mais fazer o que ele fazia antes. E aí, nos meados de julho para agosto, quando ele decidiu, eu vou para a rua, eu tenho que trabalhar, eu tenho que manter os meus compromissos, eu tenho que buscar as minhas filhas na escola, e a gente sem veículo, porque o veículo ficou todo à disposição da delegacia, ele ia na moto dele, ele não aceitava ninguém buscar as meninas dele. Ele nunca falou que ele recebeu ameaça diretamente, ele ouvia pessoas falando, mas eu creio que ele estava recebendo. Com tudo que eu já refleti do dia do acontecido para cá, não tem outras dúvidas que ele não estava recebendo. E ele estava bastante angustiado nos últimos dias, bastante mesmo. Mas ele só queria proteger a família.
A senhora vem falando muito desse acidente. De fato, eu queria que a senhora resumisse como foi esse acidente que aconteceu, que envolveu, né, o seu esposo e a outra vítima, né, que um senhor de idade que acabou falecendo também nesse acidente. É um acidente de trânsito que acontece todos os dias. A gente sabe que quando se tem um culpado, a justiça ela é muito ágil para dizer quem foi, para saber se foi realmente. E ele via na BR quando o senhor Pedro, que foi a vítima do acidente, colidiu numa vaca. Quando o seu Pedro colidiu, isso está em laudo, está no processo, ele colidiu na vaca, ele já caiu sem vida. E meu esposo vinha atrás no carro dele. Quando ele vinha atrás, ele também colidiu em outro animal e, consequentemente, passou por cima do seu Pedro, porque não tinha para onde ele sair, era escuro, era noite. E um fato interessante, que eu achava que seria muito importante que a família conscientizasse que ele não tinha culpa, que o filho do seu Pedro vinha logo atrás e também colidiu no animal. Se não fosse meu esposo, seria o filho. Se não fosse meu esposo, seria outro. Seu Pedro já tinha colidido no animal, já tinha acontecido o acidente. Ele vinha, a moto do seu Pedro, visivelmente, não tem nada, não aconteceu nada na moto na traseira. Então, assim, tudo explicava que meu esposo não tinha culpa. Dona Valdênia, a senhora esteve ontem, para a gente finalizar a nossa entrevista, a senhora esteve ontem na polícia. Quais são as novidades em relação ao caso? Eu estou muito confiante na justiça. Eu conversei bastante com os delegados, eu passei mais informações de que meu local de trabalho era constante a presença dos familiares, mas eu sempre ajo com profissionalismo, eles nunca também no local, nunca me falaram nada, mas eu sentia que eles iriam ali, sempre estavam ali, era para me ver, para ver como que eu estava, para ver como que estava a minha família, como que estava a nossa estrutura. E eu tive que relatar, e assim, foram muitos fatos acontecendo, e a gente sabe que a justiça sempre precisa de provas, e infelizmente a gente não conseguiu uma prova mais concreta do que eles estavam tentando fazer, mas os avisos eram constantes, e eu estive na delegacia e estou confiante. Tudo que eu passei para o delegado e o que eles me informaram é que eles estão no caso e estão buscando o mais rápido possível todas as pessoas envolvidas. Então, é que o trabalho da polícia mesmo precisa ser um trabalho técnico, precisa ser um trabalho que consiga chegar de fato em tudo que aconteceu. E eu estou respeitando muito. Eu estive com eles ontem a tarde toda e eu disse, eu acredito no trabalho da polícia e sei que farão o melhor para que a gente consiga a justiça. Essa família talvez não tenha mais uma paz, porque, de fato, eles destruir a nossa família, mas eles não vão destruir de certa forma, porque eu vou continuar o legado do meu esposo, eu vou continuar o legado de cuidar da família, que é assim o que a gente sempre fez, e pedir a Deus misericórdia no coração das pessoas, porque eu não sei se essa família vai parar por aí. Bom, dona Valdênia, muito obrigada pelas informações, e a gente se despede aqui da senhora, desejando para a senhora que Deus acompanhe a família da senhora e que as suas filhas também possam superar todo esse drama vivido por vocês nesses últimos dias, tá bom? Muito obrigada. Toda a equipe do Notícia da Manhã aqui se solidariza e deseja paz no seu coração. Muito obrigada.